Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Brenda. Vamos estar iniciando agora essa semana com realmente o conteúdo, né? Como eu apresentei para vocês na ementa. Então essa semana nós vamos falar sobre função polinomial. Tudo bem? Só que antes, para começar função polinomial, eu preciso que vocês saibam o que é um polinômio, tá? Então o que é um polinômio? Polinômio ele é uma expressão algébrica, tá? Que é formada por monômio, binômio ou trinômio e operadores matemáticos, operadores aritméticos. O que são os operadores? Operadores são somas, subtrações, tá? Multiplicação, isso são operadores, são os termos que a gente vai utilizar, tudo bem? Mas aqui eu estou colocando monômio, binômio e trinômio. E o polinômio? Nós vamos estar falando também ao final, tudo bem? Então, o que é um monômio? É um único termo do polinômio. Por exemplo, ó, 3x². Isso aqui a gente caracteriza como sendo um único termo, tá, gente? Ó, eu tenho 3x². Qual operador, qual operação matemática que está entre o 3 e o x? Quando não tem nada, quando não tem sinal nenhum, ó. Vocês estão vendo um mais ou menos aqui, uma divisão? Não. Quando não tem sinal nenhum, é uma multiplicação, não é isso? Então, isso daqui a gente chama de um termo. Então, isso aqui é um monômio. Quando é uma multiplicação, a gente considera como um termo só, tá, pessoal? Se fosse 3 mais x², aí seriam dois termos, aí não seria um monômio, tudo bem? Então, monômio é quando eu tenho um único termo, 2xy, então, ó, 2 vezes x vezes y. Isso aqui é um termo só, é apenas um termo, tá? Então, isso aqui é um monômio. 5AB, 5 vezes A vezes B, também é um monômio, ele é representado por um termo, tá? O que é um binômio? Então, um binômio é quando eu tenho dois monômios e eles são separados por uma operação aritmética, que, como eu falei, vai ser ou uma adição ou uma subtração, tá? Então, vamos lá, olha o exemplo. Eu tenho aqui, ó, 3x² mais 2x. Então, quantos termos eu tenho? Ó? Tem dois termos. Então, isso aqui é um binômio, porque eu tenho dois monômios, bi2. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa, ó, A² B menos AB. Mas, professor, ó, aqui parece que são dois termos. Não, cuidado, gente. Quando é multiplicação, a gente conta como um único termo, tudo bem? Então, aqui eu tenho dois termos, ó, esse AB junto forma um termo e esse A² B forma um outro termo. O que faz ter dois termos é o sinal de adição e subtração. Então, eu tenho dois termos, então eu tenho um binômio, eu tenho dois monômios. Aqui também da mesma forma, tudo bem? Então, monômio, que tem um único polinômio. Binômio é um polinômio com dois monômios, que eles são separados por soma ou subtração, adição ou subtração, tudo bem? E o trinômio, como o nome diz, é três monômios, que também são separados de forma, através de uma operação aritmética, né? Que é mais, menos, ó. AB ao cubo mais AB² mais 2. Eu tenho um termo, dois termos, três termos. Então, isso daqui é um trinômio, tudo bem? Aqui também da mesma forma, ó, x² mais 2x² menos 3. Eu tenho três termos, eu tenho um trinômio. Então, o que vai ser um polinômio? Polinômio é quando eu tenho 4 ou mais termos. Quando eu tiver 4 monômios sendo somados, 5, 6, 10, 15, quer dizer, acima de 4 monômios, a gente vai chamar de polinômio. Tudo bem, pessoal? Ficou bem claro o que é um polinômio? Então, vamos ver o que é uma função polinomial, que é a base do nosso estudo, né? Então, as funções polinomiais, elas são definidas por expressões polinomiais. Então, olha só, o que é uma função? Eu tenho f de x, né? A gente sempre representa f de x, porque eu tenho uma função
tudo isso daqui está em função do meu x, tá? Isso daqui é o apelido pro y. Vocês devem lembrar, vocês já devem ter visto função, né? E eu vou ter representado dessa forma. Função f de x é igual a n vezes x elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais, aí vai reduzindo, ó, a 2 vezes x ao quadrado mais a 1 vezes x mais a 0. Vocês estão vendo que está reduzindo, ó, esse índice e esse expoente aqui em cima, ó, 2, 1, nada, né? Então, ó, cada função polinomial ela é associada a um único polinômio. Então, não estranhe quando eu falar função polinomial ou apenas polinômio, tudo bem? Então, eu vou estar chamando isso daqui de polinômio também, que é a mesma coisa que a função polinomial, porque ela vai associar a um único número, tudo bem? Pessoal, não estranhe, parece ser uma coisa muito... É uma coisa realmente muito grande, né? Só muitas letras, só que não é difícil. Esses termos aqui, ó, a n menos 1, a2, a1, a0, vão ser números. A gente chama eles de coeficientes, tudo bem? Ele vai ser qualquer número que vocês conheçam. Pode ser qualquer número atribuído a eles, qualquer número. Desde o número natural até o número complexo. Então, esses valores aqui, esses A's, vai ser um número que vai estar acompanhando o X, tudo bem? E esse termo aqui, ó, esse A0, ele tá sozinho, ó, ele tá sem o X. Então, a gente chama ele de termo independente, porque ele não depende do X, ele é independente, tudo bem? Todos os outros, ó, dependem do X, ó, todos os outros estão com X, não é verdade? E esse aqui, não, então ele é termo independente, tá bom? Então, ó, esses A's são os coeficientes, quer dizer, vão ser números quaisquer, tudo bem? E esse Nzinho aqui, ó, esses N's, N, vai ser apenas números naturais, ó. Os coeficientes, eles podem ser números complexos. O que quer dizer isso? Eles podem ser números negativos, podem ser fração, podem ser raiz negativa, podem ser número irracional, pode ser várias coisas. Agora, o N não. O valor do N vai ser um número também. Os N's aqui, ó, vai ser números, mas apenas números naturais. Quais são os números naturais? É do 0 até o infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Não pode ter número negativo, não pode ter número quebrado, não pode ter fração, no caso, tudo bem? Então, ó, isso daqui eu já vou mostrar através de números, que vai ficar muito mais fácil para vocês estarem visualizando essa função, tá bom? E agora nós vamos falar sobre grau de polinômio. O que define o grau do polinômio? O grau, ele sempre, como nós vimos aqui, ó, ele vai ser esses nzinhos, tá? Esse expoente, esse número que tá aqui em cima. E o grau vai ser o maior valor que a gente tiver, que tá no x, que tá acompanhando o x. Vai ser o maior expoente do x, tudo bem? Claro, o maior que não for 0, né? Claro, que o coeficiente, ó, porque adianta, por exemplo, eu ter aqui, ó, 0 vezes x elevado a 20. Nossa, 20 é o meu maior expoente. Mas quanto que é 0 vezes qualquer valor? 0 vezes x elevado a 20? Vai ser 0. Então, esse termo vai sumir. Então, não vai adiantar nada eu ter um expoente muito grande e o coeficiente daqui for nulo, for um valor 0. Tudo bem? Então, por isso que está aqui com a observação, ó. Vai ser o maior expoente que tiver no x que não obtiver o coeficiente 0. Tudo bem? Olha só. Então, ó, o que é o grau do polinômio? Ele é dado pelo maior expoente do x. Então, ó, dado esse polinômio aqui, ó, p de x é igual a n vezes x elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1. Lembrando, esses a n são todos números complexos, qualquer número, tá? Então, se isso aqui é um número, um polinômio, quer dizer,
Então, o grau desse polinômio, quer dizer, qual que é o maior grau? Qual é o maior número que está aqui no x, ó? Aqui não tem x, né? Se não tem x, o x está elevado a zero, então não conta. 1, 2, ó, tá aumentando. 1, 2, 3, n menos 1 até o n. Então, neste caso, o maior grau é o n. E o n vai ser o maior grau se esse termo aqui, ó, se esse a elevado a esse an não for zero. Porque se esse an for zero, esse termo aqui não existe. E se esse termo não existe, então o maior expoente vai ser o próximo. Tudo bem? Olha só, vamos fazer exemplo numérico para ficar mais fácil para vocês visualizarem isso. Olha essa situação aqui, ó. 5x à sexta, mais 6x à quinta, menos 2x à quarta, menos 3x ao cubo, mais x ao quadrado, mais 5x mais 3. Então, qual que é o grau desse polinômio? O grau desse polinômio é o maior expoente que está acompanhando o x, tá, gente? O expoente é o que acompanha o x. É o que acompanha a minha letra, a minha incógnita. Então, qual é o maior valor que está acompanhando minhas letras? Então, ó, aqui, como não tem nada, é 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o maior grau, então, é 6. Então, o grau desse polinômio aqui, ó, é 6. Esse outro polinômio, ó, 2x ao cubo, mais x ao quadrado, mais x mais 1. Qual que é o grau desse polinômio? É 3, porque o maior expoente, ó, o maior índice do meu polinômio, nesse caso aqui, é o 3. Tudo bem? E nesse caso, ó, nesse terceiro exemplo, o meu polinômio é formado só pelo 2. Pessoal, como que a gente falou mesmo? Como que eu represento esse 2? Esse 2, ele tá sendo meu A0, ó. Não tem nenhuma letra com ele. Então, ele é o meu termo independente. Se não tem o x aqui, quer dizer, poderia ter. É como se tivesse, mas como não tem nada, é zero em cima. Ó. Quanto que é x elevado a zero? X elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é sempre 1. Então, ó, se eu não tenho o x, então não existe grau desse polinômio. Então, o grau desse polinômio é zero. Tudo bem? Então, só para retomar, o que vai definir o grau do polinômio é o expoente, é o índice da minha incógnita, da minha letra. É o maior, tudo bem? De tal forma que esse valor aqui, ó, o meu coeficiente, não seja zero, tudo bem? Ó, vamos pensar. Tá vendo? Olha só, se eu for analisar esse termo grandão com esse aqui, ó, o meu termo independente é o 3. Ó, esse A1 é 5, 5x, x ao quadrado, x ao quadrado. Qual que é o termo que está acompanhando? Quem que é o meu A2? É 1. Aqui, x ao cubo. Quem que é o meu A3? É o menos 3. Quem que é o meu A4? É o menos 2. Então, ó, é o coeficiente, é o valor que está acompanhando o x, ó. É o coeficiente. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com o grau de polinômio? Qualquer dúvida, vocês podem estar enviando lá no grupo ou através do chat que vai estar sendo disponibilizado para vocês, tá bom? Fiquem à vontade para estar tirando as dúvidas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre polinômio nulo. O que é o polinômio nulo? É quando todos os coeficientes, todos os valores são zero. Como assim, ó? Eu tenho polinômio. Vamos estar sempre... Primeiro eu vou estar sempre mostrando para vocês de forma algébrica, tá? Que não é que é mais difícil, tá, pessoal? É porque se vocês entendem da forma algébrica, depois você pode colocar qualquer valor que vocês vão conseguir entender. Se vocês compreenderem realmente, vocês entendem tudo, bem? Com qualquer valor que eu colocar. Então, ó, dado um polinômio aqui qualquer, ó, ANX elevado a vezes x elevado a n, mais a n menos 1, vezes x elevado a n menos 1, até o A0, que é o meu termo independente. Quando que esse polinômio vai ser nulo? Esse polinômio vai ser nulo quando o valor dele corresponde a um único número, que é o zero. E quando isso vai acontecer? Quando os coeficientes forem zero. Quando a n menos 1, a 2, a 1, a 0,
todos forem iguais a zero. Porque, ó, 0 vezes x elevado a n, 0. 0 vezes x elevado a n menos 1, 0. Então, 0 mais 0, 0, mais 0, 0, mais 0, 0, menos 0, 0. Então, se eu somar todos esses termos multiplicados com 0, sempre vai dar 0. Então, um polinômio, para ele ser nulo, todos os coeficientes, quer dizer, todos os números, os valores, vai ter que ser 0. Tudo bem? Então, como todos os seus coeficientes vão ser 0, o polinômio nulo, a gente não consegue definir o grau. O grau dele também é nulo, tá? Olha só, coloquei um exemplo aqui também meio algébrico, tá? Então, ele está pedindo o seguinte, ó. A condição para que este polinômio aqui, ó, ax, eu acho que eu deveria, eu acho que eu esqueci de colocar um quadrado aqui, né, pessoal? Tá, vamos fazer dessa forma. Ax mais bx mais c mais 1 seja nulo, é que todos os seus coeficientes sejam iguais a zero, né? Então, a condição para que esse polinômio aqui seja nulo é que todos esses termos aqui, o a, o b e esse termo independente aqui, ó, seja zero. Então, vamos ver. Qual tem que ser o valor do a, do b e desse c para que esse polinômio seja nulo? Para que isso daqui zere, o a tem que ser zero. Ó. 0 vezes x, isso aqui vai dar zero. Então, isso aqui, para que isso seja nulo, o meu a tem que ser igual a zero. Agora aqui, para esse termo aqui ser nulo, o meu b tem que ser igual a zero. Aqui, ó, b, 0 vezes x, 0. E olha só, o meu termo independente está sendo uma operação. Ó. O meu termo independente, que é aquele número que está sozinho, ele está sendo uma operação, está sendo uma soma, ó, c mais 1. Então, se eu colocar aqui, então o c também é 0. Mas se colocar 0 mais 1, vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 0? Não. Então, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver qual é o valor do c para que esse c mais 1 seja igual a 0. Então, eu vou falar aqui, ó, c mais 1, ele tem que ser igual a 0. Isso tudo aqui tem que ser igual a 0, tá? E quando isso vai acontecer? Então, eu vou pegar e deixar o meu c sozinho. Pega esse mais 1 e passo para o outro lado. Mais 1 passa para o outro lado, menos 1. Então, o meu c tem que ser menos 1. Se o meu c for menos 1, esse termo aqui vai dar 0. Ó. Menos 1 com mais 1, zerou. Tudo bem? Então, polinômio nulo é uma coisa muito simples. Polinômio nulo é quando todos os coeficientes são 0. Tá bom, pessoal? Essa parte bem tranquilinha, né? Agora, vamos ver valor numérico, tá? Então, olha só. Seja um alfa pertencente ao conjunto dos complexos. Quer dizer, esse alfa está representando um valor qualquer. Então, esse alfa é um número qualquer, tá, pessoal? Que a gente conheça dentro do conjunto dos complexos. E seja P um polinômio definido dessa forma. P de x é igual a n vezes xn mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 até o meu termo independente. Tudo bem? Da forma como eu mostrei para vocês até agora. Todos os polinômios, ó. De forma algébrica. Então, o que é o valor numérico do polinômio? Então, o que eu vou fazer para encontrar... O que é o valor numérico? É quando eu vou... Esse polinômio todo vai resultar em um único número. Tá? Eu vou resumir todo esse polinômio em um único número. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o alfa, que é um número qualquer, e vou substituir, ó, e vou colocar no lugar do x. Então, aonde tiver x, eu vou colocar alfa, ó. P de x, então vai ficar P de alfa, é igual a n vezes x elevado a n. A n vezes alfa elevado a n, ó. Eu substituí, no lugar do x eu coloquei o alfa. Mais a n menos 1 vezes x. Mas quem que é meu x? É alfa. Então, aonde tiver o x, eu vou substituir, eu vou trocar por alfa. E ao fazer isso, nós vamos conseguir efetuar uma conta e resultar em um único número. Tudo bem? Vamos ver o exemplo numérico para vocês conseguirem visualizar isso melhor, tá? Então, olha só, seja esse polinômio aqui, ó. 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x mais 1. Eu quero calcular o valor numérico quando o x for 2. Opa, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aonde tiver x, eu vou colocar 2. Tudo bem?
Esse meu x está sendo meu alfa, tá? Ó. Então, ó, eu vou trocar todos os x por 2. Então, P de x, opa, 2, é igual a 2 vezes x ao cubo. Opa, 2 ao cubo. X vai ser 2, ó, 2 ao cubo. Mais x ao quadrado, no lugar do x, 2. Então, 2 ao quadrado. Menos 4 vezes x. Menos 4 vezes, quem que é meu x? 2. Mais 1. Pronto, gente. Eu só substituí, eu só fiz uma troca. E ao resolver essa conta, nós vamos encontrar um número. Por isso que a gente chama de valor numérico, porque ele me define um único número. Ó. Quanto que é 2 ao cubo? Ó? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8. Esse é o 2 ao cubo. 8 vezes o 2 que está aqui, 16. Mais 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 2, 8. Mais 1. 16 mais 4, 20. Menos 8, 12. Mais 1, 13. Então, o que eu tenho? Que o P de 2 vale 13. Quer dizer, o que isso quer dizer? Quando eu colocar 2 no lugar do meu x, esse polinômio vai valer 13. Tá? Na próxima aula, nós vamos estar fazendo análise de gráfico. Aí vocês vão entender o que representa o x e o que representa esse P de x, tá bom? Esse P de x é o nosso y, o apelido do nosso y, tá? Mas isso só para a próxima aula, tudo bem? Então, ó, quero que vocês tenham, espero que vocês tenham entendido. O que é valor numérico? É quando pego um valor, um número e substituo e troco colocando no lugar da letra, no caso do x, da letra que tiver ali. No caso aqui nós estamos utilizando o x, né? Então, nesse caso eu escolhi o número 2, então onde tiver x eu vou colocar 2 e resolver as contas todas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Agora nós vamos ver sobre raízes ou zeros de um polinômio, tá? Da mesma forma, seja alfa um número pertencente ao conjunto dos complexos. Nós vamos falar que esse alfa, ele é a raiz do polinômio quando a gente substituir ele, igual nós fizemos no exemplo de cima, né, para encontrar o valor numérico, ó. Ao substituir ele, o resultado for zero, tá? Se eu pegar o alfa, colocar no lugar do x, resolver todas as contas e o resultado der zero, quer dizer que aquele valor é a raiz do meu polinômio. Tudo bem? Por exemplo, ó, o número 1 é a raiz desse polinômio aqui, ó, x ao quadrado menos 2x. Vamos verificar se é mesmo? O que eu faço para descobrir? Eu vou fazer a conta como se ele fosse para descobrir o valor numérico. Eu vou pegar o 1 e vou colocar aqui no lugar do x, ó. Então, vai ficar P de 1 igual 2 vezes x ao quadrado. Então, no lugar do x, vou pôr 1, menos 2 vezes, no lugar do x, vou pôr 1. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2. Menos 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Opa! Então, se eu colocar o 1 aqui no lugar do x e resolver a conta, o resultado deu 0. Se o resultado deu 0, então quer dizer que o 1 ele é raiz desse polinômio. Tudo bem? Vamos verificar aqui, ó, outro exemplo. O número 0 é raiz do polinômio, ó. O número 0 ele é a raiz desse polinômio aqui, ó. Desse mesmo polinômio, tá, gente, ó? Vamos ver. Se eu substituir o 0 aqui, ó, no lugar do x, ó, 2 vezes 0 ao quadrado menos 2 vezes 0. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 0, 0. 0 menos 0 é 0. Então, ó, essas são as duas raízes desse polinômio, 0 e 1. Tudo bem? Vamos voltar aqui, pessoal. Esse 2, ele é raiz desse polinômio? Não, né? Por que não? Porque o resultado não deu 0. Se o resultado fosse 0, o 2 seria a raiz desse polinômio, mas o resultado é diferente de 0, então ele não é raiz desse polinômio. Tudo bem? Pessoal, uma observação aqui, ó. Quantas raízes, ó, vocês viram que é o mesmo polinômio, 2x ao quadrado menos 2x, 2x ao quadrado menos 2x. Quantas raízes vai ter um polinômio? Infinitas? Não, não são infinitas.
a quantidade de raízes vai depender do grau do polinômio. Qual que é o grau desse polinômio aqui? Como a gente já viu, o grau do polinômio é o maior expoente da minha incógnita. No caso aqui é 2, né? Então, esse polinômio ele tem grau 2. Então, com certeza, eu tenho que ter duas raízes. E eu encontrei as duas, que é o 1 e o 0. O 0 e o 1 são as raízes desse polinômio. Vamos voltar aqui. Eu não quero saber quais são, eu quero saber quantas raízes são. Quantas raízes tem este polinômio aqui? Qual é o grau desse polinômio? 3, porque é o maior expoente. Então, quer dizer que eu tenho 3 raízes, tá? Então, 3 valores vão zerar esse polinômio aqui. Quer dizer, joga o zero. Se eu colocar zero aqui no lugar do x, vai zerar? 0 ao cubo, 0. 2 vezes 0, 0. Sumei esse termo. 0 ao quadrado, 0. 0 mais 0, 0. Menos 4 vezes 0, 0. Então, 0 menos 0, 0. Mais 1, 1. Opa, então 0 não é raiz desse polinômio. Então, o valor que eu colocar e o resultado de 0, quer dizer que ele vai ser raiz. E quantas raízes vão ser? A raiz vai ser de acordo com o grau do seu polinômio. Tudo bem? Vamos verificar aqui um outro valor. Eu testei para 1 e para 0. E os dois são raízes. Quer dizer, o 0 e 1 são as duas únicas raízes deste polinômio. Se eu der qualquer outro valor, o resultado nunca vai dar 0. Porque como é um polinômio de grau 2, ele só tem duas raízes. E eu já descobri as duas. Vamos jogar qual outro valor vocês querem? 2. Vamos jogar 2 aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 2 vezes 2, 4. 8. Menos 4, 4. Não deu 0. Tudo bem? Então, a raiz é o valor que vai zerar. É o valor numérico, né? Eu pego um valor, jogo lá e encontro o valor numérico. Se o resultado der 0, ele é a raiz. Se não der 0, não é raiz. Quantas raízes vai ter o polinômio? Vai ter tantas raízes quanto for o grau desse polinômio, tá? E é isso, pessoal. Ó, vamos voltar aqui só para mostrar. Eu não quero saber quais são, ó, mas quantas raízes vai ter este polinômio? 6 raízes. Este polinômio aqui, 3 raízes. E esse polinômio aqui, quantas raízes? Não tem nenhuma raiz. Tudo bem, pessoal? Então, a aula de hoje é essa. Então, até a próxima.